mais um devocional e hoje eu estarei dando continuidade àquela série de palavras, os grandes tesouros do ser humano, parte 2. Na semana passada, no domingo passado, nós já desenterramos aí o primeiro tesouro, o primeiro grande tesouro, que é a palavra de Deus, que é a maravilhosa palavra de Deus. E hoje nós vamos estar aí desenterrando nosso segundo tesouro. Qual é o segundo tesouro, maior segundo tesouro que o cristão deve estar levando na vida dele? Qual é o segundo tesouro que o cristão deve estar usando aqui na terra? Primeiro foi a palavra de Deus. Nós precisamos ter a nossa espada aí para nós podermos batalhar, nas nossas batalhas do dia a dia. E hoje o segundo tesouro que nós estaremos desenterrando aí é a oração. É uma grande arma que o Senhor também nos deixou aqui na terra, que é a oração. Amados, o cristão que não ora não é cristão, porque o homem ou a mulher que ora, eles são profetas aqui na terra. Nós precisamos ser profetas nas nossas casas, nas nossas famílias, precisamos ser profetas onde quer que estejamos, né? Deus nos deu a boca para nós profetizarmos, e a forma mais forte de nós profetizarmos é através da oração. E hoje nós vamos estar aprendendo aí sobre este segundo tesouro, que é a oração. Amém? E uma pergunta, que muitas pessoas fazem: o que é a oração? Muitas das pessoas acham que a oração é falar palavras bonitas para Deus. Muitas vezes as pessoas acham que oração tem que saber orar. Não é, amados. A oração é falar com Deus. Oração é o que? É termos intimidade com o Pai. Isso é oração. Oração não é você falar palavras bonitas, não. Oração você não precisa saber orar, amados. Você precisa o quê? É ter intimidade com o Pai. Porque a oração é o quê? É nós conversarmos com Deus diariamente. Eu lembro quando eu era criança, eu tinha na faixa de 5, 6 anos. Todas as vezes antes de dormir, e eu não conhecia Jesus. Eu não conhecia a palavra de Deus. Eu não sabia quem era Deus na minha vida. Mas sempre, antes de dormir, eu orava. Eu agradecia a Deus por mais um dia. É claro, eu orava como uma criança mesmo, Papai do céu, muito obrigado por mais um dia. Ou seja, desde criança, eu já vim criando uma intimidade com Deus. Eu já tinha um pouco de intimidade com o Pai. Eu contava para Ele como eram os meus dias, Contava para Ele o que eu estava sentindo. E isso era quando eu era criança ainda, Ou seja, orar é isso, amados. É nós termos intimidade com Deus, é nós falarmos com Deus. Aonde quer que estejamos, nós podemos falar com Deus, porque Ele vai nos ouvir. Não importa onde estejamos, Deus vai nos ouvir. Porque Deus, Ele é um Deus o quê? Onipresente, Ele está em todos os lugares. Não importa onde você esteja, mas Deus está ouvindo a sua oração. Deus está ouvindo a sua voz. Amém? Isso é a oração, é nós falarmos com Deus, é nós termos intimidade com o Pai. E por que devemos orar? Qual é a necessidade de nós orarmos? A oração é a respiração da nossa alma. A oração é respiração, amados. A oração é o que nos mantém conectados com o Pai. As pessoas que mantêm uma vida de oração contínua estão ativas em seu espírito. Ou seja, uma pessoa que para de orar, uma pessoa que não ora, está morta. Está morta. É um relacionamento morto com Deus. Uma pessoa que não ora não consegue ter um relacionamento com o Pai. Amém, amados? Enquanto outras que não oram estão subnutridas espiritualmente, ou já morreram sem contato com Deus e nem perceberam. Muitas vezes, amados, nós mesmos cristãos, chega um certo momento que nós começamos a enfraquecer. Sempre vem batalhas, vem lutas, muitas vezes nós enfraquecemos, e o cristão que muitas vezes deixa de orar um dia, aí no segundo dia ele já não ora mais, no terceiro ele já não ora mais, ou seja, o relacionamento com Deus vai se corrompendo.
Ou seja, ele já não tem mais aquele contato com o Pai. Ou seja, ele já não tem aquela intimidade mais com o Pai. Porque a partir do momento que nós paramos de orar, amados, nós começamos a se afastar do Senhor. Amém? É necessário orar para mantermos o espírito vivo e a alma alimentada. Ou seja, a oração é que nos alimenta. A oração é o que nos mantém ativos. A oração é o que nos mantém de pé, amados, né? Não basta nós só irmos para a igreja, não basta apenas participarmos de célula, se nós não temos um relacionamento com o Pai, né? O relacionamento mais importante deste mundo é o que eu ouvi no Arena Hotbox ontem, que foi tremendo. O maior relacionamento que nós podemos ter, o relacionamento mais importante que nós temos aqui neste universo, amados, é com Deus, é com o Pai. É um relacionamento que nós não devemos abrir mão, é um relacionamento que nós não devemos deixar de lado. Temos que ter um relacionamento com o Pai, temos que orar, amém? A oração, ela tem que ser feita em nome de Jesus. Vamos abrir em João, capítulo 14, versículo 13. João, capítulo 14, versículo 13. Versículo 13, que diz assim a palavra de Deus: E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Ou seja, amados, toda a oração que nós fizermos tem que ser em nome do Senhor Jesus. Quando eu comecei a caminhada com Jesus, toda a minha oração, eu não encerrava minha oração falando em nome de Jesus. Isso eu aprendi com a Cidinha, a irmã lá da igreja. A Cidinha, eu aprendi com ela. Estávamos fazendo célula na casa da minha mãe, né? E ela me desafiou a orar. E eu tava o Reginaldo, meus líderes Reginaldo e a Ligiane, e eu tava orando, mas eu terminei a oração, mas eu não terminei a oração falando em nome de Jesus. E é uma coisa que ela mesma me ensinou, né? E eu não sabia que a oração nós tínhamos que, né, terminar falando em nome de Jesus. Mas temos sim, amados. Toda oração que fizermos tem que ser em nome de Jesus. Porque Jesus, amados, é a chave para a nossa vitória. Jesus é a chave que liga, né, o mundo natural com o mundo espiritual. E quando nós oramos em nome de Jesus, nós ligamos essa chave. Amém? Então precisamos ter esse entendimento. Toda a oração que formos fazer, temos que orar em nome de Jesus, porque ele é a chave, ele é o caminho que nos leva para o trono, nosso Deus Pai. Amém? A palavra de Deus, amados, são sementes lançadas na terra. A palavra de Deus são sementes oradas na terra. A oração é a água que nós regamos. A oração é a água que nós regamos. Amados, Deus, ele tem promessas para as nossas vidas. Ele tem muitas promessas para as nossas vidas. A palavra de Deus são sementes que são lançadas na terra, são as promessas de Deus que ele lança na terra, que já estão prontas para nós, né, colhermos. Mas para nós colhermos, amados, nós precisamos regar. E para nós regarmos a oração é a água. A oração é o que vai gerar o fruto que nós estamos esperando. Então a semente já está na terra, nós só precisamos regar, precisamos orar em cima desses propósitos, desses sonhos que Deus coloca em nossos corações, para que venha a dar fruto, para que venha a dar resultado. Amém, amados? Então a palavra de Deus são sementes, mas nós precisamos orar. Não adianta nós irmos para a igreja, receber uma palavra maravilhosa, mas nós não orarmos em cima daquilo. Não adianta nós sonharmos, não adianta nós pedirmos coisas para Deus, mas se nós não perseveramos, mas se nós não oramos em cima daquilo. Amém, amados? A nossa oração é o que move o mundo espiritual. Vamos abrir em Efésios, capítulo 1, versículo 3. Efésios capítulo 1, versículo 3, que diz assim a palavra de Deus: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Amados, as promessas de Deus já estão liberadas para nós, mas para isso nós precisamos orar, porque Jesus ele já conquistou tudo para nós naquela cruz. Jesus já conquistou tudo, está preparado lá nos céus para derramar sobre as nossas vidas, mas nós precisamos nos posicionar, nós precisamos ser profetas, nós precisamos orar para que a chave seja ligada e para que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre as nossas vidas. Está tudo liberado, as bênçãos de Deus para as nossas vidas. Mas nós precisamos orar, amados. A nossa oração é o que move o mundo espiritual, né? As nossas armas, amados, são espirituais. A palavra de Deus, a oração, é tudo espiritual. E nós só movemos o mundo espiritual através dessas armas. Nós precisamos meditar na palavra e nós precisamos orar para que o mundo espiritual haja em nosso favor. Amém? O mundo natural, amados, são reflexos do mundo espiritual. São reflexos do mundo espiritual. E a palavra de Deus fala que não é contra a carne e sangue que devemos lutar, mas contra os principados, né? Contra as potestades do mal. E só é através da oração que nós movimentamos o mundo espiritual. E agora eu quero chegar aqui num momento muito importante, né? Como que devemos orar? Qual é a forma que devemos orar? Muitas vezes, amados, erramos nessa questão de oração, né? Muitas vezes não sabemos como começar a oração, muitas vezes, né, não sabemos o que começar falando para o Senhor. Mas eu quero trazer esse ensinamento para vocês, algo que eu tenho aprendido muito, né, e quero trazer esse aprendizado para todos. Amém? Primeiro passo aqui para uma oração eficaz, uma oração que vai trazer resultados aí para a sua vida. Primeiro passo, precisamos nos humilhar. Precisamos nos humilhar, amados. Precisamos nos ajoelhar, precisamos orar ao Pai, precisamos pedir perdão, precisamos começar pedindo perdão, reconhecendo que somos falhos, que somos pecadores, reconhecendo que nós dependemos de Deus. Precisamos primeiramente nos humilhar e não chegar se exaltando, falando palavras bonitas, isso, aquilo. Não, precisamos nos humilhar. Precisamos falar para Deus que nós dependemos dele, que nós somos pequenos, que nós somos totalmente dependentes da tua presença. Então, o primeiro passo aí para uma oração eficaz, primeiramente, é se humilhar. Segundo passo aqui, precisamos ser sinceros diante do Senhor. Amados, a palavra de Deus diz que nós somos nus diante dos olhos de Deus. Não há como nós escondermos nada dele. Não tem como escondermos nada dele. Podemos esconder dos homens, mas de Deus, amados, não escondemos nada. Amém? Então, precisamos aí ser sinceros diante do Senhor. Não podemos ser superficiais em nossa conversa com o Pai. Não adianta nós queremos dar um jeitinho aqui, um jeitinho ali. Não, precisamos ser totalmente sinceros ao Pai. Amém? Precisamos contar a Ele os nossos segredos, precisamos contar a Ele o pecado que nós cometemos, precisamos confessar nossos pecados. Amém, amados? Precisamos ser sinceros diante de Deus. Precisamos falar a Ele: Pai, eu estou necessitando disso, Pai, eu estou necessitando daquilo. Senhor Deus, está acontecendo isso comigo. Pai, eu estou sentindo isso aqui dentro de mim. Precisamos ser humildes, amados. Precisamos ser sinceros diante do Pai. Aí sim, coisas sobrenaturais começarão a acontecer nas nossas vidas. Primeiro, então, precisamos nos humilhar. Segundo, precisamos ser sinceros diante do Senhor. E terceiro, devemos manter uma disciplina diária de oração. Precisamos manter, amados. Precisamos todos os dias aí, precisamos ter uma rotina de oração, né? Precisamos buscar o Senhor todos os dias. Precisamos manter uma vida diária em oração com o Pai, né? Não adianta nós, muitas vezes nós queremos aí conquistar um sonho, mas nós oramos apenas um dia e depois já não ora mais, ou então muda até mesmo, né, a oração. Não, amados, precisamos ter uma disciplina diária de oração. Uma coisa que eu faço muito, né? Eu sempre preparo uma rotina no meu bloco de notas no meu celular. Eu sempre faço uma rotina de oração e de palavra. Por quê? Porque muitas vezes, amados, nós
temos dias tão corridos, né? Dias tão cheios, mas nós não conseguimos ter um momento com o Pai, né? Um momento de oração com o Pai. Então precisamos, né, organizar a nossa vida, isso se chama o quê? Organização, precisamos organizar a nossa vida, né? Precisamos ter uma rotina diária de oração, amém? E quarto, devemos sempre ser objetivos e específicos em nossa oração. Não devemos usar vãs repetições, que está lá em Mateus capítulo 6, versículo 7, né? Muitas vezes, amados, oramos repetindo, muitas vezes a mesma coisa, né? Orações muito prolongadas, repetindo a mesma coisa, achando que o Pai não está ouvindo. Não, amados, o Pai sabe muito bem o que você vai pedir antes mesmo de você pedir. Deus já sabe tudo que você vai falar. Então não precisamos ficar tendo orações muito prolongadas. Temos que ser objetivos, específicos naquilo que queremos, né? Precisamos apresentar ao Pai aquilo que estamos necessitando, desejando naquele momento. Não precisamos ficar usando várias vezes a mesma coisa, né? Muitas vezes nós oramos assim: ah, Pai, que o Senhor possa abençoar um carro para mim, abençoa minha família, abençoa minha casa, mas, Pai, não esqueça de abençoar um carro para mim, né? Muitas vezes ficamos aí usando várias vezes a mesma coisa aí, achando que o Pai não está nos ouvindo. Mas Deus, Ele ouve cada palavra que nós falamos, amém? E o quinto agora, devemos sempre ter alvos de oração, propósitos que o Espírito Santo colocará em nossos corações e mentes. Devemos ter um propósito, amados, devemos ter alvos de oração. Os pastores sempre nos ensinaram, né? Coloca alvos aí na geladeira, aí na porta da sua casa e escolha alvos específicos para você estar sempre orando, né? Ah, eu vou orar pelo meu casamento, ah, eu vou orar pelo meu trabalho, eu vou orar pela minha família. Coloque alvos e ore em cima daquilo, amém? O quinto, então, devemos ter alvos de oração. Sexto, a oração deve ser sempre no nome de Jesus. É o que eu acabei de falar no começo daqui, né, da live. E sétimo, a oração deve ser acompanhada de fé. Sem fé não há respostas. Amados, assim como diz a palavra de Deus, que sem fé é impossível agradar a Deus. Muitas vezes nós oramos duvidando que Deus vai fazer. Ah, Deus, abençoe o trabalho para mim, mas muitas vezes ficamos em dúvida. Ah, será que Deus vai responder essa minha oração? Ah, será que Deus vai fazer isso mesmo? Então, amados, precisamos ter fé, precisamos crer e confiar que o Senhor vai fazer tudo no devido tempo dele. Amém, amados? Porque em Eclesiastes fala que há um tempo determinado para todas as coisas. Então, precisamos ter fé, precisamos crer e confiar no Senhor de todo o nosso coração. Amém? Esse é o sétimo passo aí para termos uma oração eficaz. E para poder encerrar aqui, amados, uma coisa que precisamos ter ao termos uma vida em oração é perseverar. Precisamos ser perseverantes, né? Muitas vezes nós colocamos alvos, né? Muitas vezes oramos para os nossos familiares. Ah, Deus, eu quero ver minha família no altar do Senhor. Aí passa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos e a família muitas vezes só piora. Não, amados, você precisa perseverar. Você precisa perseverar. Assim como diz lá em Lucas, capítulo 11, versículo 9 ao 10, diz assim: Pelo que eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe. E quem busca, acha. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. É muito importante isso, amados. Primeiro aqui, a oração começa com o quê? Pedindo. Primeiro aqui está falando, né? Pedir e dar-se-vos-á. É uma coisa muito simples, né? Do homem e da mulher começar a oração pedindo algo para Deus, né? Ou seja, é uma forma simples de reivindicação. Envolve ideias definidas. O segundo nível, amados, é a busca. A busca é o que vai nos levar a sair da nossa zona de conforto. Ou seja, primeiro nós pedimos, mas e a busca? A busca é o que? É buscar mais da presença de Deus, é participar de campanhas. O que? A busca é o que? É nós sairmos da nossa casa
íamos para a casa do Senhor. Isso é buscar, amados. Não basta apenas nós orarmos e pedirmos para Deus. Nós precisamos também agir. Porque oração significa o quê? Oração é o quê? Orar em ação. Precisamos também ter ação. Precisamos agir. Precisamos sair da nossa zona de conforto. Precisamos ir à casa ao Pai. Precisamos buscar a nossa bênção. Porque a palavra de Deus diz lá em Salmos que na casa do Senhor é onde são liberadas as bênçãos que o Senhor tem para nossas vidas. Então precisamos também buscar. E assim nós vamos conseguir achar aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. E por último aqui, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Esse é o ponto forte da perseverança. Nós precisamos continuar batendo, precisamos continuar lutando, precisamos continuar orando pelos nossos familiares, por um trabalho melhor, por uma nação melhor, amados. Precisamos ter uma vida diária de oração, precisamos perseverar. Amém? Que você possa ter entendido aí essa palavra, que Deus possa ter falado fortemente ao teu coração aí. Esse é o segundo grande tesouro aí que precisamos desenterrar da nossa vida, né, amados? Precisamos ter uma vida de oração, porque se nós tivermos uma vida de oração, nós seremos pessoas mais melhores, né? Teremos uma vida melhor, viveremos o sobrenatural de Deus para nossas vidas. Porque quando começarmos a profetizar, quando começarmos a orar, amados, coisas sobrenaturais começarão a acontecer em nossas vidas. Nossas famílias vão ser transformadas,